ervilha? Mas esse par de ervilhas aqui tem a ver com o modelo atômico? Não, isso aí tem a ver com outro cara bem legal, Gregor Mendel. Vocês conhecem ele? Carvalho não queria falar com a gente sobre ervilha? Verdade, né? A gente podia falar com... Ô amigo! Eu ainda me pergunto como que você faz isso. Ah, vocês não sabem nada sobre mim, exceto quando o assunto é comida. Ah, isso a gente já percebeu. Mas o que você tá fazendo aqui? É que eu estava passando por aqui e o meu sentido aranha percebeu alguém falando sobre ervilhas. Ah lá, você achou o nome aranha? Mas agora é sério, vocês lembram que a gente ia conversar sobre as ervilhas e Mendel? Ah, lembro sim. Então bora lá pro laboratório. Vocês podem? Então partiu. Ei, partiu coisa nenhuma, podem me ajudar aqui. Então vamos lá. O que exatamente eu já tinha falado com vocês? Você tinha dito que as ervilhas eram coisa de um tal de Mendel. E vocês conhecem ele? Não faço a menor ideia. Então, como diria Jack, vamos por partes. Mas para falar sobre Gregor Mendel, é fundamental que vocês entendam alguns conceitos da área que ele atuou. Nossa, tudo isso para um plantador de ervilha. Ele não era um plantador de ervilhas. Na verdade era, mas ele era bem mais do que isso. Antes de explicar quem ele era, vocês devem entender alguns conceitos básicos de genética, ok? Ok. Beleza, a Giovanna tem olhos verdes, certo? Certo. Mas por que ela tem olhos verdes? Provavelmente porque alguém na família dela tem. Exatamente. Isso acontece por causa de um conjunto de moléculas chamado ácido desoxirribonucleico, popularmente conhecido como DNA. Eles são responsáveis por transmitir as informações genéticas através dos genes. São esses genes que dão as características dos seres vivos. Eles são responsáveis, por exemplo, pela cor dos olhos ou do cabelo que herdamos dos nossos familiares. Isso mesmo, só meu pai tem olhos verdes. Então, os genes eles possuem duas classificações, dominantes e recessivos. No caso de olhos verdes, os genes necessários são 2 recessivos. Senão, a maioria das pessoas teria olhos verdes. Então os olhos castanhos são dados por genes dominantes. Isso mesmo. No caso da Giovanna, o pai dela tem genes recessivos, no caso, azinho. E a mãe tem um dominante e um recessivo, um azinho. Quando eles foram trocar gametas, no caso, o espermatozoide e o óvulo, eles podem gerar 2 tipos: azinho e um azinho. O azinho, olhos claros. Azinho, olhos escuros. Nesse caso aqui, a probabilidade de um ou de outro acontecer é de 50%. Que interessante. Entenderam? Agora que vocês entenderam basicamente esse processo, podemos começar a falar de Mendel. Gregor Johann Mendel foi um monge nascido no século XIX, que dedicou a vida aos estudos na área da genética. Ele começou seus experimentos usando ervilhas de sementes amarelas e verdes. Através do cruzamento dessas ervilhas e de suas descendentes, ele obteve mais ervilhas de sementes amarelas do que ervilhas de sementes verdes. Com isso, ele concluiu que deveria existir algum fator que dava a característica amarela mais vezes do que a característica verde. A característica mais comum, amarela, foi chamada de dominante, e a menos comum, verde, foi chamada de recessiva. Mas como que ele fez esses cruzamentos? Ele pegou 2 sementes, uma amarela e uma verde, que seriam parentais. Após o cruzamento, ele obteve a primeira geração, que gerou sementes 100% amarelas.
Em seguida, Mendel fez com que essas sementes se autofecundassem, resultando na segunda geração, que apresentou 75% de sementes amarelas e 25% de verdes, ou seja, uma proporção 3 vezes maior de amarelas do que verdes. E o que faz com que essas características sejam passadas adiante é o DNA, certo? Exatamente. E já que você tocou no assunto, vocês sabiam que quem descobriu a forma da molécula do DNA foi uma mulher? Não. Pois é. Vocês provavelmente não ouviram falar de Rosalind Franklin, uma grandiosa cientista porque ela foi injustiçada. Devido aos estudos que utilizavam emissão de raio-x, ela acabou desenvolvendo um câncer no ovário e morreu. Porém, deixou toda a sua pesquisa concluída. E como o prêmio Nobel não pode ser dado póstumamente, os premiados pela descoberta foram o norte-americano James Dewey Watson e os britânicos Maurice Wilkes e Francis Crick. Que absurdo! Pois é. A gente já pode comer? Por mim, sim. Por mim também. Nossa, Gi, tá muito gostosa essa torta. Parabéns. Obrigada, receita da internet. Internet. Vocês jovens amam tanto a internet, mas garanto que não sabem o tanto de ciência que há por trás dela. Não mesmo. Então vamos deixar esse assunto para o nosso próximo encontro, porque agora a gente está ocupado com outra coisa tão boa quanto ciência.